Olá pessoal, uma pergunta que muita gente faz é: por que Deus permitiu essa crise doida que estamos passando? Mas a pergunta que precisa ser feita também é: o que Deus quer nos ensinar com essa crise? Na história bíblica, nós temos vários relatos de pessoas que passaram por crise, nações, estados que passaram por situação assim muito complicada, igual nós estamos passando agora. E essas crises muitas vezes vinham como um juízo de Deus sobre uma nação, sobre um povo, como uma disciplina. Muitas vezes vinha no sentido terapêutico de Deus levar aquele pessoal a conhecer a santidade e a soberania de Deus diante de determinados momentos. Muitas vezes Deus usava também uma situação de crise nacional, de fome, porque às vezes era guerra, fome. Deus usava isso para mostrar, dar o amadurecimento para determinadas pessoas ou para uma nação. E uma das histórias que mais me chama a atenção é a história de Elias, do grande profeta Elias, que está lá em 1 Reis, dos capítulos 17 a 19. Eu convido vocês a lerem e estudarem esse texto que traz uma lição muito grande, que ensina como é viver pela fé em momentos de crise e o que Deus quer com isso. Lá pelo ano de 850 a.C., a nação de Israel tinha um rei chamado Acabe, um dos mais perversos reis da nação, e ele era casado com uma tal de Jezabel, que também não ficava atrás. Era uma mulher terrível, uma mulher perversa, uma mulher idólatra, e esse casal levou a nação de Israel à ruína completa. O povo que havia aprendido de Deus agora estava completamente atolado na idolatria, que era o baalismo. O culto a Baal era o Deus da chuva, aquele Deus que é tipo o São Pedro nosso, aquele Deus que mandava chuva. E as pessoas, como era uma sociedade agropastoril, eles dependiam muito da chuva. E quando lá tinha seca, que realmente tinha secas e era um local deserto, Deus mandava profetas avisar aquele povo, mas eles não davam ouvidos. Eles preferiam dar ouvidos aos profetas de Baal. E os profetas de Baal, eles clamavam por chuva, pediam, e nesses cultos a Baal, para Baal atender, eles faziam orgias e principalmente sacrifício de crianças. Muitas crianças eram sacrificadas naqueles cultos. E Deus já não suportava mais aquilo. E Deus chama o profeta Elias para ir falar com Acabe, e a sentença era: olha, vocês vão ficar uns bons tempos sem chuva. Aqui no texto de 1 Reis 17, 2 diz assim: veio a palavra do Senhor, a Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. A ordem de Deus era que Elias fugisse daquela situação, porque ele estava correndo risco de vida. Esse casal perverso queria dar um fim em Elias, porque a seca estava muito grande. E Deus falou para ele: você vai esconder, você vai enfrentar agora uma quarentena, só que ali eu vou te sustentar. Eu vou mandar os corvos que vão mandar alimento para você. Eu fico pensando na cabeça de Elias, nesse momento, quando ele estava indo para aquele esconderijo, aquele período de quarentena. Ele devia ter tido muita dúvida
Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que os corvos, essa ave tão egoísta, tão ensimesmada, vai querer trazer carne para mim e pão? Logo, são duas coisas que ela gosta. Mas ele foi e obedeceu. E ali, naquele local, Elias foi sustentado. O texto diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Olha só que interessante. Elias, ele ficou naquele local e ele experimentou uma coisa muito interessante. Aquelas aves vinham trazer carne e pão para ele de manhã e à noite, porque Deus tinha ordenado aos corvos trazer aquilo. O que esse fato aqui nos ensina? Nos ensina o seguinte, que Deus, a despeito da crise que nós enfrentamos, pode fazer o impossível para nos sustentar. E foi isso que aconteceu com Elias. Não era só o rei Acabe que precisavam aprender. Elias estava aprendendo a viver pela fé, na confiança completa em Deus em qualquer momento de crise. Porque Deus pode. Essa crise que nós estamos passando, Deus pode suprir de alguma forma tudo aquilo que nós precisamos, de forma impossível. Quando Jesus estava no deserto, ali, Satanás chegou perto dele, naquele momento de fome, e falou para ele assim: olha, transforme essas pedras em pães. Jesus falou assim: não, nem só de pão viverá o homem. O que ele estava querendo dizer com isso? Não era que ele tinha que ficar pegando a Bíblia, né? Mas da palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que Jesus estava falando assim: olha, esse Deus, ele pode me sustentar de outra forma, diferente, através de uma palavra que sai da boca dele e faz acontecer. Deus pode fazer isso. Então, nesse relato aqui, a gente aprende que Deus pode fazer o impossível para socorrer uma determinada situação. E o que estamos vivendo, para Deus, tudo é possível. Só que aconteceu que Elias, ele estava naquele local e esse ribeiro secou. E quando ele secou, ele pensou assim: bom, agora acabou tudo, agora não tem mais jeito, agora eu vou morrer, porque sem água no deserto é impossível. Mas veio a palavra de Deus a Elias e falou: Elias, sai daqui, vai lá para a região de Sarepta, lá no norte, lá na terra da Jezabel. Você está fugindo dela, mas vai para lá, porque eu ordenei a uma viúva que lá te sustente. E Elias fez uma viagem longa lá para o norte, e quando ele chegou lá, ele encontrou essa viúva lá, e ele falou assim para ela: olha, pega para mim um pouco d'água. Ela foi, pegou, e na volta ele falou: olha, traz para mim um pouquinho de pão. E ela falou: olha, não tem pão. O que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo aqui, eu vou fazer um pão para o meu filho e nós vamos morrer porque não tem mais nada. E Elias falou: não, faz isso, você vai fazer comida para você, mas faz para mim também, que Deus vai multiplicar isso aí. E a história conta realmente isso, que aquela farinha, aquele azeite, aquilo que ela tinha para preparar o pão, ela fez e aquilo não faltou. Porque Deus, ele pode fazer o impossível quando a gente confia na palavra dele. Com essa história, a gente aprende a ter fé em Deus e aprende a confiar e obedecer a Deus quando tudo parece impossível. Confiar na palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus aqui. Para terminar essa história, vamos colocar para Deus os nossos problemas, através da oração. Mas uma coisa também é muito importante a gente dizer para
para nós e também para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é capaz de fazer aquilo que é impossível e Ele pode nos suprir de forma diferente. Por isso, o que nós precisamos aprender com a crise não é ficar tanto livre dela, mas a crise é uma oportunidade, uma aula prática de colocar tudo aquilo que nós aprendemos em igreja, na escola dominical, ler na Bíblia, através de músicas, colocar em prática. A crise é o local, o momento, uma aula prática de como exercitar nossa fé em Deus. Em Deus nós podemos confiar.